Oi pessoal, sou a Vivi da Estante Inquieta e hoje eu tô aqui no parque com o cachorro na hora do meu almoço. Então vou tentar falar com vocês rapidinho, vai ser rapidinho hoje, viu? Para poder tocar num assunto que eu vi essa semana lá no Instagram de alguns criadores de conteúdo, é na galera que comenta ali, né, por ali. Já vou falando, se você não me segue, já vai lá no Instagram, Estante Inquieta, eu faço resenha dos livros por lá também. Desculpa que esse vídeo vai se mover muito, eu espero que não esteja ventando tanto porque eu esqueci o microfone, mas é porque eu tô no parque, tô na rua, tá ventando, já tô até rouca, vou até fechar aqui para ver se melhora um pouco a minha voz. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um dos assuntos era a questão de tamanho da estante, tamanho da sua biblioteca, né? Que tem pessoas que têm muitos livros, a questão do consumo desenfreado, ou das pessoas que compram livros e acabam não lendo e que mantêm aquilo na estante por uma questão estética, por uma questão até mesmo, enfim, né? De dizer que tem, né? Eu sei que isso é polêmico, eu sei que muita gente fala sobre isso e que possivelmente o assunto esteja esgotado, mas ainda tem muita gente na internet falando sobre isso. Primeiro eu quero dizer que eu não sou contra as pessoas terem uma estante linda, gigantesca, estética, colorida, com livros, não. Nunca é demais, né? Livro é uma coisa que eu acho que é a única coisa que eu me dou licença para consumir sem culpa. Livro eu acho que nunca faz mal para ninguém. Né? Então não tem nada errado em você ter uma estante linda, maravilhosa, gigantesca, toda colorida, cheia de enfeites, não tem problema nenhum nisso. Assim como muitas vezes não vai ter problema algum você ter uma estante reduzida, pequena, né? Com meia dúzia de livros, porque é o que faz sentido para você. No meu caso, por exemplo, eu moro num apartamento que eu considero muito pequeno, e eu acabo tendo que selecionar muito bem os livros que eu vou manter físico. No Kindle não, no Kindle tem bastante coisa, tem bastante livro digital, né? Mas os físicos eu seleciono, eu faço uma curadoria do que eu vou manter. Então, por exemplo, eu gosto muito dos clássicos, dou muito preferência aos clássicos, porque são livros que muitas vezes eu uso como referência, são livros que muitas vezes eu uso como base para construir minha linha de raciocínio em outros livros. Por exemplo, agora eu estou lendo Ilíada, Odisseia, faz muito sentido manter esses livros na minha estante, porque eles são referência aí para, sei lá, 80%, 90% do conteúdo ocidental, né? Quem nunca ouviu alguma história, né, dos deuses gregos, ou enfim, alguma história relacionada a Ilíada e Odisseia. Então, para o meu contexto, eu acabo mantendo, por uma questão de limitação de espaço físico, na minha agenda apenas, na minha estante apenas, livros que eu vou reler, que eu vou estudar, ou que eu vou precisar usar como referência para outros trabalhos e outras coisas que fazem sentido, tá? Então eu vou fazer uma resenha. Poxa, talvez eu precise usar Ilíada e Odisseia, talvez eu precise mencionar isso, talvez eu precise fazer uma referência, aí eu posso fazer consulta. Essa é a minha base. Outra coisa também é orçamento. De repente você não tem orçamento para você manter ali 200 livros por mês, você comprar X números de livros por mês. Então, vale a pena você fazer uma curadoria e decidir o que você quer manter, o que você precisa e o que você escolhe manter na sua estante. Isso faz sentido. Então, já disse aí pelo menos duas coisas, o espaço físico e a questão de orçamento. Tem também uma outra coisa muito importante, que alguns aqui vão discordar, que é a questão de se eu vou ler esse livro. Né? Porque às vezes você compra ou você recebe, você tem parceria com o editor e tal, e recebe e acaba não lendo o livro, né? E ele fica ali acumulando na estante. De novo, não tem problema com quem faz isso, não estou aqui para criticar quem faz, é o meu ponto de vista, tá bom? E eu posso estar errada, mas eu pessoalmente não faço esse tipo de coisa. Eu não mantenho na minha estante livros que eu sei que eu não vou ler, ou livros que eu não gostei, eu passo para frente. Então, ou eu faço doações, né? Ou eu coloco, por exemplo, aqui nesse parque. Esse parque é um parque público e vira e mexe a gente consegue encontrar nas árvores espaço para você botar seus livros, tipo umas bibliotecazinhas que ficam em árvore. Eu vou ver se depois eu acho e mando.
E você consegue fazer as suas doações ali, tem doações de prédio, doações para bibliotecas públicas. Então, se eu não quero o livro, se eu não gosto do livro, se eu li e não quero manter, eu acabo passando para frente. Eu sei que, principalmente no Brasil, livro é caro e acaba sendo, enfim, uma coisa meio que difícil de obter, mas eu procuro não fazer isso, eu procuro não ter. Pode ser, né? E aí faz todo sentido que você venha me dizer, olha, eu não gosto do livro hoje, mas eu posso vir a gostar do livro amanhã. Ou esse livro vai ficar aqui na biblioteca, pode ser que amanhã eu encontre alegria, né, para ler esse livro. Então faz sentido, talvez, para você manter esse tipo de coisa. Eu não acho, respondendo a pergunta aqui do meu vídeo, que tamanho de biblioteca deveria, ou tamanho de estante de livro, deveria influenciar a sua vida enquanto leitor. Cada um tem seu estilo de vida, cada um tem suas peculiaridades, né? Cada um sabe onde seu calo aperta. Eu vou trocar, gente, porque meu cachorro tá andando aqui. Então, faz sentido que cada um decida como que vai manter os livros. Eu prefiro uma versão enxuta, mas eu entendo e apoio pessoas que gostam de ter grandes lugares, bibliotecas, espaços. Não tem nada errado nisso, tá bom? Então, em vez da gente se preocupar com o tamanho de biblioteca, tamanho de estante ou quantidade de livro que uma pessoa tem, a gente precisa, então, começar a se preocupar com leitores, informar leitores, e incentivar a leitura, né? Porque nós temos, obviamente, poucas pessoas, cada vez menos, né? Não só poucas pessoas, mas cada vez menos pessoas interessadas na leitura. E isso é um assunto para talvez um outro tópico, mas o mais importante para mim, eu acho, tendo muito ou tendo pouco, leia. Descubra novos autores, novas histórias, novos livros, se encante pela literatura. Aproveite todo o tempo que você tem para você ler e descobrir as maravilhas de ler livros, tá bom? Então eu só vim aqui para deixar essa mensagem para vocês. É isso.